Passamos do tempo. Gilberto Paulo. A fita estou parou. Palmeiras, campeão paulista de futebol, no ano do Sesc Centenário. Após conquistar o Robertão de 69, o ano de 1970 do Palmeiras não foi tão badalado. A dupla mais entrosada da história, Ademir da Guia e Dudu, não passava pelo melhor de seus momentos. Com isso, em 71, o Palmeiras caiu no Paulistão diante de um grande São Paulo, de Oswaldo Brandão, que após alguns atritos com a diretoria tricolor, deixou o cargo no Morumbi. O Verdão, que mudava de técnico na época, o fez um convite para retornar ao Palestra Itália. Começava aí um novo período de glórias na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E ele chegou em novembro de 71 e junto com ele um mega preparador físico, o professor Hélio Mafia, que fez com que Dudu e Ademir da Guia corressem demais. Inclusive corressem mais ainda, porque a diretoria do Palmeiras trouxe no começo de 72 um titular da seleção da Argentina para o meio campo, o grande Madurga. Madurga tanto podia jogar como volante na do Dudu, como na posição de meio armador no lugar do Ademir da Guia. Aí o que fizeram com a ajuda do professor Hélio Mafia e também com a orientação do mestre Brandão, Dudu começou a correr mais do que corria, ou seja, mais do que qualquer um na humanidade, e o Ademir da Guia mais ainda com resistência, com físico e com aquela velocidade genial de passar das largas. Em 1971, o campeonato mudou novamente. O torneio Roberto Gomes Pedrosa deixou de existir. No lugar, foi criado um campeonato nacional de clubes, mas os critérios de participação na competição continuaram os mesmos. O que mudou foi que o estado do Ceará passou a ter um representante e os estados de Minas Gerais e Pernambuco ganharam mais uma vaga cada, ou seja, o campeonato passou de 17 a 20 clubes. Naquele ano, o Atlético Mineiro foi o campeão. No ano seguinte, em 1972, novas alterações. O campeonato passou para 26 times, desta vez com representantes de Alagoas, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e Sergipe. Com o fim da primeira academia, o time de Oswaldo Brandão se preparava como nunca para mais um desafio. Janeiro de 72, ainda na Argentina, num jogo contra o Boca Juniors, se não me engano, empate por 1-1. Esse time, com a lesão do polaco, entrou pela primeira vez. Um time que jogou junto 16 vezes, mas parece ter jogado em 102 anos de Palmeiras. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney. Uma rima que é uma seleção à base da segunda academia, que no primeiro ano já ganhou 5 títulos, passando pelo Paulista de 72, num jogo contra o São Paulo, que foi vice-campeão paulista invicto, mas o Palmeiras campeão invicto de 72, dando troco de 71, e em dezembro de 72, mais uma conquista de brasileiro. Na primeira fase do Brasileirão, os 26 times foram divididos em 4 grupos de 7 ou 8 equipes. Jogaram todos contra todos em turno único. Os 4 melhores de cada chave avançaram de fase. Com 14 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, o Palmeiras se classificou sem dificuldades. Na segunda fase, viu pela frente um quadrangular com São Paulo, América do Rio e Coritiba. O Palmeiras chegou à última rodada do que seria, digamos, as quartas de final, necessitando vencer o Coritiba no Palestra Itália, e o São Paulo teria que perder por um América no Maracanã. Com um gol de Mauro, sempre tem o Mauro para contar a história, o América venceu o São Paulo. Como parecia muito difícil esse resultado acontecer, a torcida do Palmeiras meio ressabiada, não foram mais do que 8.000 pessoas ao Palestra Itália naquela noite, se não me engano, de sábado. Mas o Palmeiras venceu assim mesmo o Coritiba com 3 gols de cabeça, e o último do Luiz Pereira, sensacional, comemorando daquele jeito do Luizão. O Verdão venceu o Coritiba por 3-0, foi para a semifinal. Leivinha. Luiz Pereira. Daí o terceiro gol. Luiz Pereira de forma sensacional. Jairo ainda saltou, mas não... Na semifinal, diante do Internacional do zagueiro Figueroa, o Palmeiras tinha a vantagem do empate, por ter a melhor campanha geral. Com isso, o Verdão segurou um empate por 1-1 no Pacaembu com gol de Ney e se classificou para a final, para enfrentar o Botafogo, que havia eliminado o Corinthians. E aí sim, em 22 de dezembro de 72, o que teria sido meu primeiro jogo em estádio, meus pais não me deixaram, o Palmeiras empatou com o Botafogo, jogo duro, por 0-0 e foi campeão brasileiro de 72. Então, o melhor time do Campeonato Brasileiro recebeu o Botafogo, com a vantagem de empatar para ser campeão. O Palmeiras jogou com o regulamento debaixo do braço, amigo. Segurou 0-0
e conquistou o Brasil pela 5ª vez na história. Oswaldo Brandão era mesmo um mestre, montou uma equipe quase imbatível. Leivinha fez 15 gols no campeonato e foi considerado o melhor jogador do ano e se firmava como o nome certo para a próxima seleção. Leivinha toca de cabeça. Caiu o terceiro gol. Leivinha parou o arqueiro Alberto. Leivinha subiu, testou e fez 3-0 para o Palmeiras no Pacaembu. Leivinha também. Não perdemos o campeonato com o Leivinha. Fez o gol certo contra o Corinthians e derrubou o Corinthians. Ele não perdemos o campeonato. E com Leivinha entre os craques estava, então, conquistado o primeiro título de âmbito nacional da 2ª academia. Brasileiro de 72, conquistado praticamente no Natal de 72, e veio o Campeonato Paulista de 73. O Palmeiras não foi tão bem, uma série de problemas, não foi nem para a final, e aí veio o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras para defender o título. E como defendeu o título? Com uma defesa absurda, que tomou 13 gols apenas em 40 jogos, até agora o melhor desempenho defensivo do time. E essa é uma característica muito da 2ª academia. Tecnicamente, a primeira academia era mais espetacular, mas como diziam os próprios do Ademir da Guia, os únicos que jogaram na academia de 65 e na segunda de 72 a 74, era uma equipe que durou mais tempo e era mais tática. Embora tivesse uma velocidade absurda pelas pontas com o Edu e com o Ney, o faro goleador do César, a inteligência técnica e também o poder de fogo de cabeceio do Leivinha, o maior cabeceador que eu vi no Brasil. Você tinha Dudu Ademir da Guia para cadenciar o jogo, você tinha Eurico e Zeca, laterais muito eficientes, um zagueiro espetacular, o maior da história do Palmeiras, Luiz Pereira, um mega zagueiro que foi um dos 6 da seleção brasileira que foram para a Copa de 74 como Alfredo Mostarda, e um dos maiores goleiros da história do Palmeiras e da seleção brasileira, Emerson Leão. O Brasileirão de 73 foi mais uma vez ampliado, desta vez para 40 times. Foi uma verdadeira maratona, tanto que o campeão foi definido apenas no ano seguinte. A primeira fase foi composta por 2 turnos. No primeiro, 2 grupos de 10 times jogavam dentro de suas chaves em jogos só de ida, e no segundo o procedimento foi o mesmo, porém os grupos tinham metade do número de equipes. Na final dessa confusa fase, os 20 melhores na classificação geral avançaram e o Palmeiras foi o melhor colocado. Na segunda fase, o Verdão terminou invicto, tendo sofrido apenas um gol, e chegou para o quadrangular final como franco favorito. Não tinha como título escapar do Palmeiras, embora no quadrangular final de 73, em turno único, e que foi disputado em fevereiro de 74, quase que não dá certo. No primeiro jogo no Mineirão, o Cruzeiro amassou o Palmeiras, mas com mais uma atuação espetacular do Leão, 1-0 Palmeiras, gol do Edu Bala de canhota. Veio o segundo jogo, Internacional abriu a contagem com menos de 5 minutos, com o gigantesco Figueiredo. O Palmeiras não fez um grande jogo, mas as mudanças muito felizes do Messi e Brandão deram certo. E o time acabou empatando num gol do Ronaldo, que havia acabado de entrar, e depois Ronaldo bateu escanteio, o Luiz Pereira subiu mais do que 3 zagueiros do Inter, que Figueiredo, Aquermínio e que Pontes, fez 2-1, um dos gols que eu mais celebrei na vida, um gol que encaminhou o Palmeiras para pegar no jogo final o São Paulo na casa do São Paulo no Morumbi, mas bastava o 0-0. Mas se não fosse Valdir Pérez, goleiro tricolor, teria sido uma goleada no Palmeiras no segundo tempo, e o Palmeiras brilhantemente foi bicampeão nacional, com uma defesa que ninguém passa, literalmente honrando o time, e o nome e o nosso hino, e um time muito bom, de Leão a Ney, uma autêntica seleção brasileira. Só teve festa lá dentro. Você mesmo vai falar, eu estava na... Eu nunca bebi, nunca fumei na minha vida. Esse dia tu bebi mais cachaça, rapaz. Fiquei ruim na cama, rapaz. Nunca mais. Eu sou palmeirista até embaixo d'água. O momento era mesmo de muita festa. Em 74, o Palmeiras ainda prolongou uma fila enorme do Corinthians. Gol de Ronaldo calou mais de 100 mil corintianos no Morumbi. Ano sim, ano não, o Verdão era campeão, mas só até 1976. E foi até com esse espírito que o Palmeiras se celebrou em 18 de agosto de 76, ainda hoje o recorde de público do Palhares, com 40.283 pessoas, a vitória contra o 15 de Piracicaba 1-0. Mas era o 15 foi o vice-campeão paulista. Fez um belo time, por uma questão de pontos corridos, foi justamente a penúltima partida do campeonato, o Palmeiras venceu com um gol de cabeça do Jorge Mendonça, foi campeão paulista em 76 e a gente mal comemorou. Ano sim, ano não, o Verdão era campeão. No dia seguinte, no jogo seguinte contra o Corinthians, que só não foi rebaixado porque não havia rebaixamento então em 76 no Paulista, o Palmeiras passou por cima do Corinthians 2-1, com 2 minutos já estava 2-0, 2 gols magníficos do Jorge Mendonça, mas apareceu naquele que foi
na prática, o primeiro jogo da fila do Palmeiras. O Palmeiras entrou com a faixa de campeão no peito de Paulista de 76. Apareceu uma faixa lá do outro lado do Morumbi, escrito Porcão 76. E a torcida corintiana começando o grito que todas as outras encamparam por 10 anos. Porco. Que não é o que a gente assumiu 10 anos depois. Mas era um negócio terrível. O Palmeiras está ganhando da Força Intergaláctica por 70-0. Se tivesse uma pessoa berrando porco, a gente ficava quieto. Até assumir o porco em 86. Mas nesse longo período que a gente foi chamado de porco, o espírito de porco e a alma periquita não se viu. O Palmeiras ficou 16 anos na fila até o 12 de junho de 93. O Fluminense não estava gostando do Leão. O Leão estava dando alguma pancada. Aí, eu fiquei no lateral lá no outro lado, no lado da piscina, e falou: Leão, frangue. Pra quê? Ele saiu do gol lá e veio me tirar. Olha, você, ô baixinho, eu vou aí. Vem. Leão, meu, leão. Aí, rapaz, vem aqui. Um grandão assim, né? É, ele ficou tão nervoso, saiu do gol. Ele fez na parede, escantei. Aí eu falei: rapaz, vem aqui, vem.